Sejam muito bem-vindos a mais um Palmas para você. E a minha convidada de hoje veio de Aracaju, Sergipe, atravessou vários estados para estar aqui contando a história dela de transformação. E nós estamos no mês do Setembro Amarelo, que é contra o suicídio. E essa é a primeira transmissão que nós estamos fazendo ao vivo, porque esse é um assunto muito importante. Nós precisamos estar divulgando e chegando ao máximo de pessoas que puderem saber sobre isso. O quanto que quando uma pessoa está num momento onde ela pensa em tirar a vida dela, ela precisa de alguém para dar a mão para ela. Então, com vocês hoje, a minha convidada que veio diretamente de Aracaju, Lívia de Sá. Muito bem-vinda, Lívia. Obrigada, Vivi. Lívia, você veio aqui, nós nos conhecemos outro dia num evento. Sim. E eu ouvi você contando a sua história e aquilo mexeu muito comigo. E eu falei, essa história precisa ser contada para outras pessoas. Mas antes de você contar a sua história, eu quero que você fale pra gente aqui, com o pessoal que não te conhece, quem é a Lívia? Então, a Lívia é uma menina, mulher. Eu tenho 20 anos, sou solteira, moro em Aracaju, Sergipe. E a Lívia é uma menina engraçada, dedicada no que faz. Hoje em dia, sou uma pessoa totalmente transformada, mas já passei por uma fase muito difícil. E hoje posso dizer que eu sou uma verdadeira fênix. Uau! E o que te motiva a dizer que você é uma verdadeira fênix? A minha transformação, os caminhos que eu trilhei, tudo que eu passei e tudo que eu vivenciei para poder estar aqui hoje nesse podcast, contando para todos que estão assistindo aqui, me motiva a falar que eu sou uma fênix, porque eu consegui superar uma coisa que eu nunca imaginei que eu superaria, que eu nunca imaginei que eu poderia passar daquilo, que eu poderia vencer aquele desafio. Então, isso está aqui hoje com você nesse podcast, falando para todas as pessoas, me motiva a dizer que sim, eu sou uma fênix. E você está aqui hoje, né? Na verdade, nós estamos aqui em Alphaville, São Paulo, Barueri. Você veio de Aracaju para cá, mas você está aqui para o mundo, né? Exatamente. Porque o YouTube, ele alcança o mundo todo. Exatamente. Então, tem vidas precisando do que você vai contar e da sua transformação em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Então, eu quero que você me conte o que aconteceu com você que essas pessoas que estão aqui precisam ouvir. Então, Vivi, e tudo começou, né? Na verdade, eu sempre tive alguns problemas de depressão, só que eu não sabia, né, que eu tinha depressão, achava que era alguma fase normal, né, da adolescência. Isso Mas com qual idade que você começou eu comecei a perceber que eu ficava assim um pouquinho triste, mais do que o normal, ali por volta dos 13, 14 anos. Só que eu achava que era algo normal, assim, da adolescência e que depois iria passar, ou que era por aquele momento mesmo que eu estava passando, assim, normal. Só que depois de um tempo, né, quando eu fui chegando ali para os 16, 17 anos, que foi onde tudo começou a piorar, eu percebi que eu realmente precisava de ajuda. E você entendia que tinha alguma coisa de errado nesse momento? Ou você achava, você chegou a perguntar para alguém, para alguma amiga, ou até mesmo conversar com algum familiar que você sentia que estava, ou alguém comentava com você que sentia você diferente? Não, no começo de tudo, não. Na verdade, foi tudo que fez eu piorar, foi exatamente eu não conversar. Porque eu não achava que tinha algo errado. Eu também tinha vergonha, né? De contar, de falar, de dizer o que eu estava sentindo. Eu tinha muita vergonha, então eu não contei. O que você sentia? Eu sentia um profundo desânimo. Eu sentia que as situações em que eu estava passando naquele momento, não teria solução para minha vida.
E quais eram essas questões? Naquele momento, quando começou, era coisas assim normais, né? Tipo, a escola que dava errado, uma nota baixa, já. Mas só que quando isso, por exemplo, você tirava uma nota baixa e aquilo potencializava muito, como se fosse Exatamente. a morte para você. Exatamente. Na verdade, eu sempre estava triste, né? Só que aconteciam alguns eventos que fazia com que aquilo ficasse piorando e eu pensava que a solução realmente era eu tirar a minha vida. Nesse momento já. Exatamente. Só que não Com era algo 14, assim tão 15 forte. anos. Isso. Só que não era Mas algo já assim tão vinha forte. esses pensamentos. Mas já começou dali. Só que era algo assim mais leve e que eu achava que eu poderia controlar, né? E aí eu fui crescendo. E isso, tipo, aconteceu, eu tirei uma nota baixa. Quando eu tirava nota baixa, quando eu não entendia uma matéria da escola, quando eu achava que as pessoas não gostavam de mim, que eu não me encaixava na turma, nas minhas amigas, que a minha família não me amava. Quando você se sentia rejeitada. Exatamente. A dor da rejeição, que na verdade nem era uma rejeição, porém eu achava que era. Eu achava que as pessoas... Era como você sentia. Exatamente. Não era sobre de fato o que estava acontecendo, mas sim o que a minha mente passava para mim que estava acontecendo. Porque muitas das vezes... E sabe se teve algum start para isso começar a acontecer? Teve algum momento específico, alguma coisa específica que aconteceu? Olha, o que aconteceu, de fato, que começou a ter vários, assim, né, acontecimentos, como eu falei, desde os 14 anos. Eu acredito que tenha sido um pouquinho da minha infância, que eu tive um pouquinho do meu pai ausente. E eu não entendia. Hoje eu entendo, porque hoje eu me examinei, hoje eu me cuidei e eu entendo que tudo começou quando eu tive um pouquinho a ausência do meu pai, né? Ele era uma pessoa presente, mas totalmente ausente ali fisicamente, entende? Ele estava ali, mas não estava presente, viajava muito. Eu sentia falta, foi onde começou a eu buscar, né, nos rapazes, o que eu não tinha no meu pai. E aí o que aconteceu, começou a dar errado porque eu era muito nova. Eu tinha 13, 14 anos e eu ia buscar um relacionamento. Começou a namorar com essa faixa de idade, 13, 14 anos. Não, só me apaixonando. E aí comecei a me apaixonar, só que uma pessoa de 13, 14 anos não vai conseguir lidar tão bem com esses sentimentos. E eu não consegui lidar com isso. E foi aí onde começou a tudo piorar. Foi aí onde eu entrei e realmente as fases foram passando, as coisas acontecendo e tudo piorando. Foi onde chegou aos meus 17 anos. Que eu comecei a morar sozinha, comecei a trabalhar numa escola da minha tia, inclusive. E aí eu comecei a trabalhar lá, gostava muito. Eu sou apaixonada por crianças. Você já não era pedagoga aí até então? Não, até então não. Quando eu entrei com 17 anos, eu comecei a... Você entrou como auxiliar. Exatamente. E aí comecei e eu amava as crianças, apaixonada. Eu fiz o meu trabalho da melhor forma possível. E me dediquei ao máximo àquelas crianças, à escola. Sempre propus coisas maravilhosas a serem feitas lá. E aí precisei morar sozinha, porque minha família morava no interior e estava ficando muito cansativo para mim, entendeu? Conciliar o trabalho com voltar para casa, enfim. Aí foi onde eu tive a brilhante ideia de morar sozinha. Só que com 17 anos, você morar sozinha, para mim não foi uma boa ideia. E aí nisso também... E por qual motivo para você não foi uma boa ideia? Para mim não foi uma boa ideia por conta que quando teve todos aqueles problemas, que eu vou contar já, eu sozinha, me vi sozinha. Apoio. Isso. Então, não foi legal. Porque quando a gente tá passando por um momento assim, a gente precisa de apoio. A gente precisa de uma pessoa que pegue na nossa mão e que fala assim, ó, vamos trilhar aqui, aqui, aqui. E eu estava sozinha, por escolha. Porque a minha família sempre me apoiou em tudo. A minha família sempre me deu a mão. Só que eu acabei me afastando deles. Por conta que eu queria curtir a minha vida, queria ir fazer outras coisas em que eles não aconselhavam.
Então, larguei um pouco a minha família de mão. Então, foi ali onde tudo começou a dar errado. Uau. Entendeu? E aí, como eu falei, comecei a trabalhar. As crianças me amavam. A gente tinha uma ligação muito legal. E aí, eu comecei a namorar. Conheci um rapaz. E ele me aparentava ser uma pessoa incrível. E a diferença de idade dele pra você era... Vocês tinham mais ou menos a idade parecida? Como que era? Eu fiz 18 quando a gente começou a namorar. Então, eu tinha 18 e ele tinha 22. Não. Então era próximo. São 3 anos de diferença. 18, 19, 20, 21. Ele tinha 21. E aí, era próxima a idade, né? E a mentalidade dele e a minha era bem parecida. Porque, assim, eu sempre tive a minha mentalidade a mais da minha idade. Por exemplo, hoje eu tenho 20. Mas eu tenho uma mentalidade de uma pessoa de 30 anos. Por conta que eu sempre busquei coisas à frente das pessoas da minha idade. A estudar, objetivos, faculdade, trabalho, coisas que eu sei que realmente não... A maioria das pessoas da minha idade não estão pensando nisso agora, naquela época, né? Então, eu sempre fui à frente. Então, a diferença de idade ficava ali bem balanceada. As pessoas me falavam muito bem dele, tá? É uma pessoa incrível, um menino de família. E aí, eu comecei a me relacionar com essa pessoa. E aí, foi onde tudo começou a dar errado. Porque a gente tinha um relacionamento incrível. Ele foi uma pessoa muito boa pra mim, né? Até um certo momento. Só que a gente tinha, acredito que, pensamentos diferentes. Eu sou uma pessoa muito séria, tá? E levo a vida de uma forma bem séria. E eu acredito que ele talvez não estava no mesmo propósito que eu ali no momento, né? Não estou dizendo que ele depois não possa querer ter esse mesmo propósito. Só que naquele momento, não. Naquele momento eu queria algo sério, algo honroso. Você queria um compromisso. Exatamente. E ele tava querendo só ficar comigo. Só que aí chegou um momento que eu falei, não dá. Eu preciso me posicionar. Eu preciso saber o que eu quero pra minha vida. Entendeu? E foi aí onde rolou algumas coisas que ele fez por aí. E aí a gente teve uma conversa séria depois disso. Falei, ó, então a gente vai terminar por aqui. Só que aí foi onde ele me pediu em namoro. E aí, ao invés de eu cortar o mal pela raiz e falar, ó, não, assim não, melhor deixar pra lá, cada um no seu canto, não. Aí eu fui e assumi. E a gente começou a ficar muito próximos, a gente se dava realmente muito bem. Você criou uma dependência dele? Criei uma dependência emocional nele. Porque você estava sozinha Por ali, conta sem a que- família, e daí ele estava ali próximo. Eu estava sozinha, sem a minha família, sem os meus amigos, porque eu também tinha me afastado dos meus amigos. Né? Como eu falei pra você, eu me afastei de todo mundo pra segurar uma vida que não era pra mim. Então, eu fiquei sozinha. Eu tinha amigos, eu tinha colegas, eu tinha pessoas ali ao meu lado, mas era um pouco vazio, entendeu? E aí, o que acontece? Ele entrou na minha vida, e quando ele entrou na minha vida, foi assim, a minha salvação. Pra mim, eu achei que seria a minha salvação. Porque a gente se dava muito bem. Nosso namoro foi incrível, até um certo ponto. E me apoiava em tudo. Eu agradeço também a ele, por conta que ele me ajudou em muitas coisas que eu não conseguia, né, fazer sozinha. Ele me ajudou a ser uma pessoa melhor em alguns momentos. Me ajudava no trabalho, me dava conselhos. E foi tudo muito bom. Só que o que aconteceu, voltando àquela história, eu queria algo sério. A gente estava namorando, muito incrível, realmente sério. Só que eu acredito que é como eu falei, ele queria viver a vida dele. Então, foi aí um certo momento que a gente fez 1 ano de namoro. E aí, faltando 1 semana pra a gente sair pra comemorar, ele terminou comigo. Uau. Foi 1 semana do meu aniversário também. Porque... Faltava 1 semana para vocês completar 1 ano de namoro. Não, a gente já tinha completado em maio. E aí, em junho, o dia dos namorados é dia 12 e meu aniversário é dia 11.
Então, faltando uma semana. Pro Dia dos Namorados e pro seu Isso. aniversário. Aí e aí ele ele te deu esse foi. presente. Ele terminou comigo. Só que assim, eu não soube lidar com aquilo. Eu não soube reconhecer que realmente algumas coisas eu tinha errado, porque é muito importante a gente reconhecer os nossos erros também. Porque às vezes a gente quer culpar o outro, apontar o outro, mas não para analisar um pouquinho. Peraí, talvez eu também tenha uma parcela de culpa. Naquele momento, eu só consegui olhar para ele falando: meu Deus, ele tá me deixando, o que ele tá fazendo comigo? Como que eu vou viver sem essa pessoa? E não parei um pouquinho para analisar o nosso relacionamento de verdade, assim. E aí foi onde tudo eu fui por água abaixo. Porque, como eu falei para você, dentro do relacionamento, ele se dedicou ao máximo e eu também. Dentro do nosso relacionamento, a gente tinha algumas coisas assim, normal de todo casal, mas a gente era muito feliz. Eu acho, né? Posso falar sobre mim. E aí, o que aconteceu? Quando ele terminou comigo, eu fiquei no chão, Vivi. Uau. Literalmente no chão. Mas é literalmente mesmo, assim. E tava tendo a festa do São João, da escola que eu trabalhava, lembra? Que eu falei que trabalhava lá, enfim. Tudo isso na mesma semana. Eu falei, eu não vou conseguir. Como que eu vou dançar lá com aquelas crianças, na frente de todo mundo, sabendo que o amor da minha vida foi embora? O amor da minha vida me deixou. O que eu vou fazer da minha vida? E eu chorei, eu fiquei mal. Eu falei, gente, como que eu vou dar seguimento pra minha vida agora, sem ele? É como se alguém tivesse morrido. Exatamente. Mas eu sofri o luto. Eu sofri o luto. Porque quando a gente termina um relacionamento, é comprovado que realmente é um luto. Porque você perdeu aquela pessoa. Ela não faleceu, né, fisicamente, mas ela morreu pra você. Então, é um luto. Eu sofri um luto. E foi numa semana muito assim, com muitas coisas a fazer, eu não consegui conciliar tudo. E daí vem aqueles pensamentos, né? Ele podia ter pelo menos esperado passar o meu aniversário. Mas eu pedi pra ele passar. Você pediu? Ele chegou pra terminar com você, você pediu isso pra ele? Quando ele chegou pra terminar comigo, né, ele foi, conversou comigo. Ele foi muito ok, não posso falar dele. No dia do término, assim, né? Ele foi lá, conversou, explicou os motivos dele. Hoje, Lívia, entende todos os motivos dele. Hoje eu entendo o fim do nosso relacionamento. Mas naquele momento eu não entendi nada. Ele tava falando, parecia bererê, barará, bererê, barará, bererê. Eu não entendia nada. Eu não queria ouvir aquilo. Né? Não, eu só queria que ele dissesse assim: calma, mas a gente vai voltar, a gente vai dar um jeito, a gente vai ficar bem. Eu só queria ouvir aquilo. Eu não queria ouvir ele terminando, ele falando que me amava, porque no dia que a gente terminou, ele falou: eu ainda te amo, 100%. Na verdade, como nunca. Porém, o amor, ele não segura. Somente o amor não segura o relacionamento. Isso é muito forte. Porque relacionamento é algo que a gente precisa cuidar, a gente precisa regar, a gente precisa examinar. Cultivar. Naquele momento eu não entendia isso. Por isso que eu fiquei no chão. E você sabe que o namoro foi feito pra dar errado? É, né? É mesmo. Que o momento de dar errado é no momento do namoro. Exatamente. Porque é muito mais fácil você terminar um namoro do que você terminar um casamento. Exatamente. Né? Então, assim, só que ele foi o primeiro amor da minha vida. Amor de verdade. Eu tive um primeiro amor, que é Lucas. Eu falo dele, meu Deus do céu. Ele foi um fofo, meu melhor amigo. E foi o meu primeiro amor de infância. Assim, né? Da adolescência. E ele me ensinou muito. Eu passei há tempos. E a gente era amigo, era tão bonitinho. E aí, só que essa pessoa que eu namorei foi o meu primeiro amor de verdade. Aquele amor que chega assim, ó, a doer. E a gente namorava. Isso. E ele foi o meu primeiro namorado da minha vida. E ainda você era muito imatura, né? Eu era muito imatura. Tipo, como eu falei pra você, eu sempre fui, mesmo com os meus 17 anos, 18, né, quando a gente começou a namorar, os meus 18 anos, mas eu era muito madura em todas as outras áreas da minha vida. No trabalho, nas coisas assim, né, da faculdade, que eu
tava me programando, não, dava conselhos às pessoas, assim. Mas no relacionamento, eu não tinha madureza. Foi aquilo que realmente... E daí você caiu literalmente, que você falou. Você No foi pro chão, eu caí e aí, literalmente no O chão. que aconteceu depois disso? E o que aconteceu? Eu passei um mês em casa, trancada, chorando. A minha tia... Você não ia trabalhar? Não, eu ia, chorando. Ia Mas quando... você chorava no trabalho? Não, nunca chorei no Ah, você trabalho. conseguia segurar. Porque eu sou uma pessoa assim, Vivi. Eu não gosto de expressar aquelas emoções que eu acho que as pessoas não precisam saber. Porque tem emoções que a gente não precisa demonstrar às outras pessoas, entende? Naquele momento, eu não precisava demonstrar que eu estava sofrendo pelo fim do meu relacionamento, naquela situação, no meu trabalho. Então, eu ia trabalhar. Confesso que na primeira semana, no primeiro dia, porque na verdade ele terminou comigo no domingo, eu fui trabalhar na segunda, que tinha o aniversário da minha aluna, não tinha nem como faltar. E eu encarei assim, ó, numa boa, tranquila. Só que aí quando acabava o trabalho, Você desmoronava. chorava, mas eu chorava que era uma beleza. Mas chorava muito, eu sentia muita falta dele, porque assim, eu morava sozinha, como eu falei, né? Então, como eu morava sozinha, ele ia na minha casa. Muito, né? Sim, né? Durante o final de semana. Então, a gente ficava muito tempo junto. Criou mesmo ali aquela conexão. Então, do nada, você corta assim. E aí, foi onde começou a desmoronar totalmente a minha vida. Eu não consegui lidar, Vivi. Eu não consegui voltar ao normal. Tipo, entender que aquele relacionamento acabou, mas que me ajudou em muitos sentidos. Que ele foi uma pessoa muito importante pra mim. E que tá tudo bem, acabou. É um tempo. Nossa, quem sabe... E daí, depois disso, como que foi? Me conta aí desse... Você caiu e... Quando foi como eu falei pra você, passei um mês muito mal. Só que aí depois eu comecei a achar que tava bem. É aí onde a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente passa por um momento difícil, que a gente tá muito mal, e aí a gente quer colocar no nosso cérebro que a gente tá bem pra não procurar ajuda. Foi isso que eu fiz. Eu coloquei, não, mas eu já tô muito bem. Eu já tô ótima, eu vou sair, eu vou ali numa festa, eu vou viver minha vida, tá tudo bem. Só que não estava tudo bem. Eu não estava bem por dentro. Eu estava com meu coração em pedacinhos. Então, passou-se 2 meses naquele sufoco. Eu demorei cerca de 5 meses para superar ele totalmente. E eu não tenho nem vergonha de falar. Porque foram necessários. Tem pessoas que superam 1 mês, 2. Eu precisei de 5 meses para superar ele totalmente. Para hoje já tem um tempo, já tem 1 ano e pouquinho, eu acho. Mas 5 meses parece que era uma eternidade. Porque todos os dias eu pensava, eu preciso acabar com a minha vida. Uau. Todos os dias eu pensava, como é que eu vou continuar vivendo sem essa pessoa? E aí... Você achava que a tua vida não tinha mais sentido sem ele? Não tinha sentido sem ele, Vivi. Naquele momento não tinha. Foram, assim, os mais cruciais 4 meses da minha vida. Porque quando chegou no 5º eu já tava... Chegava a doer no corpo. Dor. Eu sentia dor física. Porque o nosso cérebro, ele consegue fazer com que a gente sinta todo tipo de dor. E eu sentia... A dor emocional é muito forte, ela existe. Muitas pessoas não sabem, mas ela existe. E eu sentia aquela dor, eu sentia meu peito ardendo e eu falava, gente, como que eu vou lidar com isso? E aí foi onde veio a outra notícia ruim. Junto com o término do meu relacionamento, que eu já estava no chão ali, acabada, aí foi onde eu fui demitida do meu emprego. No qual eu amava, no qual eu fazia de tudo. E a minha tia, ela simplesmente virou as costas pra mim no momento que eu mais precisei. No momento que eu estava precisando, porque eu estava morando sozinha. E ela, sem explicação nenhuma, Vivi. Ela nunca falou comigo até hoje. Tem 1 ano que eu fui demitida de lá. Ela nunca falou comigo. Ela mandava recado para outras pessoas, pela minha mãe e pela minha irmã. Eu ligava para ela não atendia. E aí, quando eu descobri, eu estava tão animada.
Eu pedi uma semana de afastamento porque eu precisava ir ao médico, eu precisava me cuidar. Dei todos os atestados, estava tudo certinho, conversei com ela, estava tudo ok. E o que aconteceu foi que era para eu voltar na terça, na segunda eu comprei lembrancinha para os alunos, fiz tudo perfeito. Quando foi na terça-feira, as mães começaram a me ligar. Lívia, o que está acontecendo? Tem outra professora aqui falando que você não vem mais e que ela é a nova professora. E você não estava nem sabendo de nada. Eu estava em casa com minhas lembrancinhas prontas para ir. Vivi, novamente eu no chão. Porque imagina você em casa programando uma surpresa para os seus alunos, que você passou uma semana sem eles. Eu, como eu falei, era muito apegada, né? Os meus alunos, as crianças que eu ensinava, que eram 2 turmas. E eu fiquei assim, gente, o que eu faço agora? Novamente eu falei, eu não tô acreditando. Agora é realmente o que eu vou fazer da minha vida. Aí, mais e mais e mais, eu só ia caminhando para o fundo do poço. Mais e mais eu entendia que a solução era tirar a minha vida. Toda vez que eu pensava... Cada vez mais vinha esse pensamento. Exatamente. Tudo que acontecia, porque realmente... Vinha pensamentos tipo, a minha vida não faz mais sentido. Não, todos os dias eu pensava, a minha vida não faz sentido, a minha vida acabou. O que eu vou fazer sem meu emprego? O que eu vou fazer sem meu namorado? O que eu vou fazer da minha vida aqui sozinha? Não tem sentido eu continuar vivendo. Ninguém me ama. Ninguém vai sentir minha falta. Eu pensava. E vinha muito, ninguém me ama. Muito forte. Muito forte. Vinha muito forte. Isso na minha cabeça. E hoje, nesse momento, se alguém que está aqui assistindo a gente agora, está com esses pensamentos e está com esse sentimento e vem essas conversas, né? Que é como se fosse que falando no ouvido. Tipo aquele bonequinho assim no seu ouvido, sussurrando umas coisinhas, sim. O que você diz para essa pessoa? Olha, eu digo para você que qualquer momento que você estiver passando, porque eu não sei, né, qual momento que você está passando, o que você está sofrendo agora, mas eu posso te dizer com certeza que isso vai passar. Que esse momento vai passar. Eu sei que agora parece que você tá no fundo do poço, que não tem saída, você tá se sentindo que ninguém ama você, que ninguém vai sentir sua falta no mundo, mas pode ter certeza que isso vai passar. Você vai conseguir transformar a sua vida. E você só precisa confiar em você. Você só precisa te dar mais uma chance. Porque a gente dá tantas chances a pessoas que a gente ama, a alguém que fez algo com a gente. Mas a gente precisa nos amar. Colocar a mãozinha assim no peito e falar: eu me amo, eu vou me dar uma chance. Eu vou procurar ajuda. E você precisa procurar ajuda. A gente não consegue sair disso sozinho. A gente precisa de uma pessoa que pegue a nossa mão, Vivi. Que chegue assim e fala: olha, vamos por aqui. Eu já passei por isso. Eu sei como que é. Eu entendo a sua dor, né? Eu entendo a sua dor. Eu entendo você. Você vai passar por isso. Você vai conseguir se sair e você vai conseguir transformar a sua vida. Então, o que eu tenho para te dizer é: força, coragem e não desistam. Por favor, não desistam. Porque desistir, como o meu mentor maravilhoso, ele sempre me fala: desistir nunca é uma opção. Nunca é uma opção. Como diz ele novamente, fase não é fim. Você está passando por uma fase ruim, um momento ruim, uma dor. Mas isso não significa que a sua vida inteira está acabada. Você só precisa se reencontrar. Você precisa renascer, encontrar um motivo para continuar vivendo. Você precisa se dar uma chance. É só isso que você precisa fazer. Quando você fizer isso, as coisas automaticamente vão se ajeitando. Não é fácil, não é de uma hora para outra. Eu passei 5 meses para superar uma pessoa. Eu passei quase uns 7 meses sofrendo pelo meu trabalho. Mas eu consegui. Olha, eu vou contar uma coisa aqui que eu não ia nem contar. Mas há 2 meses atrás foi onde eu... foi muito tocante para mim. Porque há 2 meses atrás, agora, recente, eu estava passando por um momento difícil. Algumas coisas estavam acontecendo assim, alguns pensamentos de
Novamente aqueles pensamentos assim, sabe? Veio de novo os pensamentos Exatamente. de suicídio. E eu tô numa fase ótima da minha vida. Na melhor fase da minha vida. O que E que eu... hoje você está fazendo algum acompanhamento? Você tem alguém que te Sim, acompanha? hoje eu entendi que a gente precisa de acompanhamento. A gente precisa de uma terapia, a gente precisa de alguém ali para nos guiar. Todo mundo precisa. E eu realmente precisava. Eu demorei. Custei a... Quanto tempo você demorou para procurar ajuda? Eu demorei, acredito que foram 3 meses e meio. Como eu falei para você, durante os 2 meses eu tava chorando e querendo me matar todos os dias, depois do fim. E aí veio o... E você chegou a tentar? Sim, várias vezes, diversas. E na última, que eu fiquei desacordada, e a minha família não sabe disso. Vou ficar Acho, sabendo acho que agora. eles estão sabendo agora, mas a minha família não sabe. Eles sabem, assim, né, que eu já tentei, mas no momento que eu fiquei realmente desacordada foi a pior que eu realmente fui. Quase que eu fui mesmo. Mas a sorte que chegou um anjo maravilhoso na minha vida. Me tirou, me levou para o hospital. Os médicos conseguiram me reanimar. Eu não lembro de nada. Eu só sei o que as pessoas me contam. Que ele que estava lá e foi me contando, a minha amiga falando, minha vizinha era. E aí, assim, nesse momento, Vivi, quando eu saí daquilo, já tinha 3 meses do fim do relacionamento e um mês do fim do emprego. Aí eu percebi, eu preciso de ajuda. Não dá pra lidar sozinha com isso. Eu não tenho que buscar outras alternativas, porque a gente quer fugir. Ah, vou numa festa, eu vou beber, eu vou namorar outra pessoa, eu vou fazer qualquer outra coisa, eu vou viajar. A gente não quer ajuda. A gente quer colocar, tipo, pintar ali aquela parede. Pintar, colocar uma adesivo. Né, no negócio. Isso, exatamente. Eu não queria ajuda. Não porque eu realmente não queria, porque eu morria de vergonha de contar aquilo que eu fiz. Aí eu procurei ajuda. E eu sofri muito, Vivi, muito mesmo, até eu entender que eu precisava de ajuda. Mas eu sofri muito. Todos os dias com esses pensamentos na minha cabeça. Não tinha um momento que eu não pensasse. E você não chegou a comentar com ninguém antes de você buscar ajuda? Nem com essa amiga que te socorreu? Não, eu era uma pessoa totalmente assim. Super assim. Ninguém nunca ia imaginar que Lívia passava por isso. Porque eu só vivia sorrindo. Quando eu saía de casa, eu falava assim: as pessoas não precisam saber da minha vida. As pessoas não precisam entender o que está acontecendo. Então, eu colocava o meu sorriso mais lindo no rosto, minha melhor roupa saía. Eu saía feliz, eu ria, eu conversava, eu dava conselho para as pessoas. Você enganava você mesma? Me enganava. Eu achava que eu estava enganando as pessoas, que eu estava enganando minha família, porque eu não queria deixar minha família triste. Eu não queria deixar minha família preocupada, eu não queria deixar minha mãe. A minha mãe é tão importante para mim, foi tão importante. E ela já sofreu tanto, cuidando de mim em tantos momentos da minha vida, eu não queria preocupar ela. Então eu não contava. Eu achava que eu estava enganando, mas eu estava me enganando. Eu não estava enganando as outras pessoas. E aí foi onde eu percebi que eu precisava. Como eu falei pra você, com uns 3 meses, eu fui procurar ajuda. Tudo começou a mudar, Vivi. Tudo. Eu entendi que aquele momento era uma fase. Que o que as pessoas fazem comigo é sobre elas. Não é sobre mim. Eu não preciso levar isso pro meu pessoal. Certo, a minha tia me demitiu sem razão nenhuma, eu com atestado médico, mas eu não vou levar isso pro meu pessoal, porque eu sei o quanto eu me dediquei, eu sei o quanto eu dei ao máximo, o quanto eu amava o meu trabalho. Então, foi aí que eu comecei a colocar essas coisas no lugar, colocar isso na minha cabeça, colocar isso na minha mente, e eu fui começando aos pouquinhos, bem lentamente, um processo bem lento, mas eu fui começando a entender. E aí eu resolvi essa questão do trabalho. Demorou um pouquinho também para resolver, mas resolvi.
E aí fui pra pior, que era o relacionamento, né? Porque eu não imaginava que eu ia conseguir superar aquela pessoa. Vivi, é incrível hoje eu estar aqui rindo e falando. Você nunca imaginou, né? Nunca. Naquele momento não passava na sua cabeça que um Não, dia e você eu olharia achava pra isso que e rindo, né? E eu achava que eu nunca iria conseguir encontrar uma pessoa. Eu falava, gente, aquele homem é o mais perfeito da minha vida, o mais lindo, o mais maravilhoso. Onde que eu vou encontrar outro homem desse? Menina do céu, eu achava que eu não ia me apaixonar de novo. Demorou um pouquinho, mas não é que eu já me apaixonei Tá de novo. apaixonada? Eu nem sabia disso. Então, né, agora, nesse momento, eu tô focando na minha vida profissional. Eu sou palestrante, então eu tô focando agora em ajudar as pessoas. Eu transformei a minha dor em uma grande história de transformação e eu quero levar para as pessoas, eu quero levar para o mundo. Então, hoje eu estou focada primeiramente em mim, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Uau. Então, hoje eu tô focada na minha carreira profissional. Eu comecei a cursar psicologia. Que legal. Comecei a cursar psicologia e atualmente eu sou sócia de uma empresa de educação, junto com a minha irmã, a professora Letícia. Então, nesse momento eu não quero um relacionamento agora, por conta que eu tô num momento tão maravilhoso da minha vida, assim, sozinha, aproveitando a minha companhia. Tenho pessoas maravilhosas ao meu lado. Graças a Deus, eu nunca pensei, Vivi. Tô falando isso pra você aqui, meu coração aberto. Eu nunca pensei que eu ia encontrar pessoas maravilhosas. E eu encontrei uma pessoa incrível. Incrível. E, assim, hoje eu tô sozinha, quero seguir assim. Mas é muito legal olhar pra trás e pensar. Poxa, você conseguiu. Você saiu daquilo. Olha onde que você tá. Eu tô num podcast de Viviane Palma, em Alphaville, contando a minha história para o mundo. E é isso que eu quero fazer da minha vida. Hoje eu decidi não focar em relacionamento agora. Porque eu sou muito jovem, eu tenho uma carreira enorme, eu tenho uma vida enorme pela frente. Então, assim, hoje eu quero focar em mim. Mas eu demorei muito para chegar até aqui, Vivi. Foi Processo, né? um processo longo. E para contextualizar o fim, né, do relacionamento, o fim daquela história, eu procurei ajuda e comecei a fazer os exercícios, né, que a psicóloga passava para mim. E fui começando a entender, como eu falei para você, analisar o meu relacionamento, né, começar a criar maturidade, né? Era isso que faltava. Então, quando eu fui começando a entender algumas coisas, eu fui e pensei, Lívia, não era pra você. Pronto. E ali demorou bastante, mas com uns 4 a 5 meses, eu chorei de emoção. Quando eu cheguei na minha casa, eu voltei de uma consulta, e eu cheguei na minha casa e assim, eu falei, gente, meu coração não dói. Uau. Gente, eu não tô sofrendo por ele. Caramba! Ele não existe pra mim. Eu consegui. Eu consegui. Ele não é... Gente, eu pensava assim, eu vou odiar esse menino, eu vou... enfim, vou passar minha vida toda odiando, sofrendo, chorando. E eu voltei da minha consulta e eu chorei, Vivi, de verdade. E eu agradeci Você chorou de tanto. emoção, de Isso. alegria. Eu agradeci tanto a Deus por esse momento, por chegar e falar assim, hoje eu entendo. Eu amei ele da forma mais incrível, intensa que alguém poderia amar uma pessoa. Eu amei ele. Eu me entreguei ao máximo. Mas eu também entendo que teve uma falta de maturidade. Eu acredito que a Você gente... foi autorresponsável, né? Você Exatamente. soube o ponto, Exatamente. os pontos que você Exatamente. fez, coisas que você não deveria e você assumiu isso. Eu né? entendi que a gente tinha amor, mas acredito que a gente se encontrou no momento errado. No momento em que eu não tinha maturidade. Ele também não tinha tanta, eu acredito. Vocês eram muito jovens. Entendeu? Então eu acredito assim que tinha muito amor,
Mas existe muita falta de maturidade. Existe muita... Da minha parte também. Hoje, eu consigo pontuar os meus erros. Isso é muito importante. Eu faço isso até hoje. Eu não coloco mais a culpa dos meus atos na mão de outra pessoa. Eu preciso. Isso é muito importante para a nossa vida. É o quanto você consegue olhar para você, né? Ver o teu espelho. Exatamente. Me autoexaminar. Autoexaminar. Então, eu precisei fazer isso. Naquele momento, eu olhei assim e falei... Caramba, que alívio. Eu consegui. E aí foi onde eu... Gente, é incrível você superar alguém. Eu nunca passei por um sentimento tão maravilhoso. Porque você olha para aquela pessoa e fala... Eu falei isso pra ele. Lógico, inconscientemente. Eu falei pra ele. Eu falei, ó... Na minha mente... Obrigada por tudo que a gente viveu. Você foi incrível. A gente teve um relacionamento maravilhoso. Mas eu entendo que não foi o nosso momento. Você não era pra mim. E tá tudo bem. Siga sua vida, siga sua trajetória. Vá amar, vá ser feliz. Que eu vou ser daqui também. Uau. E hoje somos 2 desconhecidos que se conhecem muito bem, que estão trilhando os caminhos diferentes. Mas eu não deixo de admirar ele como pessoa. Ele é uma pessoa incrível. Gosto muito da pessoa dele. E só tenho a agradecer. Porque esse relacionamento foi o pontapé para eu estar aqui. Foi o pontapé para eu me tornar a mulher maravilhosa que eu sou. Para sua transformação. Justamente. Esse relacionamento foi muito incrível pra mim. Porque se eu não tivesse passado por isso, como que eu ia estar aqui agora falando pra essas pessoas? Exatamente. Como que eu ia estar entendendo a dor das pessoas? Então eu agradeço demais por esse fim. Agradeço por ter acabado aquele trabalho. Porque também, se eu estivesse trabalhando, como que eu estaria sendo palestrante, mudando a vida das pessoas? Aquele emprego, né? Então, assim, foi muito incrível pra mim. E aí foi passando o tempo, né? Como eu falei. E eu fiquei muito bem. Esse ano foi incrível pra mim. Foi um ano de descobertas. Deixa eu só voltar um pouquinho atrás antes de você falar isso. Você falou que você foi buscar ajuda. Você foi buscar ajuda por conta própria? Ou alguém te... Como que isso aconteceu? Até mesmo para essas pessoas que estão ouvindo saber como fazer. Bom, eu tive muita ajuda. Primeiramente, a ajuda que eu mais tive foi de Deus. Eu acredito muito em Deus. E conversava com ele nesses momentos? Orava. Foi ele que me ajudou. A primeira pessoa a me ajudar a sair daquilo ali foi Deus. Primeiro Deus, segundo eu, porque eu tive que querer, eu tive que ter garra, eu tive que ter atitude. Então Deus, eu, minha família. Eu precisei dele, eu orava para que ele me guiasse. E aí, só que sozinho eu não conseguia. Foi onde a minha família entrou. A minha família já estava a par, porque nesse momento eu realmente estava muito fragilizada e eu não estava mais conseguindo esconder. E eles começaram a perceber já, porque você já deu sinais mesmo. Não, exatamente, eu já estava querendo procurar ajuda. E aí foi onde a minha família foi e me levou. Assim, e foi a melhor coisa que eles fizeram para mim. Porque eu não queria ir. Mas... Você foi meio que... Naquele primeiro momento... Livre, espontânea pressão. Naquele primeiro momento eu fui, porque realmente eu queria, assim, agradar a minha família, mostrar que eu estava tentando. Entendeu, Vivi? Mas Você não foi nem por você foi por eles. No começo foi, sim. No começo foi por eles. No começo foi por eu amar demais a minha irmã, minha família, minha sobrinha, meu pai. São as pessoas mais importantes da minha vida. Então, eu fui por eles. E depois que eu fui por eles, eu comecei a ir por mim. Porque dentro de lá, dentro daquele processo de terapia, de tudo, eu aprendi a ir por mim. E aí, quando passou aquele tempo, né, que eu tava assim, mais totalmente acabada, eu comecei a criar um amor próprio.
E aí eu fui querendo, eu preciso ir, eu preciso me curar, eu preciso fazer por mim. Eu sou uma pessoa incrível. Eu tenho uma história maravilhosa para contar. Eu não posso me entregar. Eu não posso acabar com a minha vida. E aí foi onde eu comecei a minha batalha. Esse ano, Vivi, eu foquei em mim e deu muito certo. A melhor coisa que a gente pode fazer é focar em nós. Então, uma coisa aqui, pessoal, você que está assistindo e está passando por algo parecido, como que a Lívia passou, eu também já passei pelo que ela passou. É entender que você precisa de ajuda em primeiro lugar. E saiba, existe sim pessoas que te amam. Embora você não sinta isso, embora parece que você não é importante para mais ninguém, que a sua vida não faz mais sentido para ninguém. Existem sim pessoas que te amam e que estarão ali para te dar a mão nesse momento. Então vai procurar, fala com essas pessoas e pede ajuda, vai buscar ajuda profissional, pessoas que entendam disso para te encaminhar da melhor forma. Porque não dá para ficar esperando Exatamente. um milagre cair do céu. E uma coisa importante, Vivi, que você acabou de mencionar, é a questão da ajuda médica, tá? O que eu quero deixar aqui, bem uma ênfase enorme para vocês que estão me assistindo, que estão passando por um momento assim, ou que sabe que tem alguém que está passando por esse momento. É que é muito importante a gente se ajudar, é importante a gente querer cuidar de nós, mas a ajuda médica é fundamental. Você pode ter o apoio de uma amiga, da sua mãe, da sua família, mas sem ajuda médica você não vai conseguir sair disso. A gente não vai conseguir se sair. A gente precisa. Então, para mim, o que eu dou de conselho para vocês do fundo do meu coração é procurem ajuda. Vocês podem conversar com alguém que você se sente confortável, mas não deixem de procurar ajuda médica. É muito importante, Vivi, porque a gente, às vezes, acaba esquecendo, acaba, às vezes, né, falando assim, Sendo olha... negligente, né? Mas a gente tem que entender que a gente precisa disso. Os médicos, eles vão nos ajudar, eles vão tratar com carinho, e aos pouquinhos a gente vai conseguindo. E eles se prepararam para isso, né? Exatamente. Eles vão entender que o que muitas das vezes a sua família não entende. Não. Porque em alguns casos, as pessoas vão olhar para você e vai falar para você, levanta da cama, você consegue. E às vezes não vai funcionar. Pior é uma pessoa que tá numa maca do hospital. Ah, isso é besteira. Meu Deus. Uma pessoa tão jovem, perdendo a vida, chorando. Você tem tudo. Tudo pra... Tem outras pessoas que não têm uma casa. Eu ouvi tanta coisa. E daí é entender que quanto mais as pessoas, ou se você tá aí e tem alguém que tá próximo de você, que tá passando por essa situação, cuidado com o que você fala para essa pessoa. Exatamente. Porque você pode derrubar mais ela. Porque Exatamente. quando você fala para ela, levanta, você consegue. Gente, a pessoa, ela já tá numa situação muito difícil. Vai levar, procura levar ela para um psicólogo, um terapeuta, para ela buscar ajuda profissional. Não vai querer forçar, fazer às vezes na força do braço, que não dá certo. E realmente isso é muito importante, a questão das palavras. Porque a gente no momento, às vezes a gente não precisa de tantas palavras, e sim de um abraço, de um aconchego, de saber que colo, a pessoa... né? Muitas das vezes você precisa só de um colo. Mas às vezes as pessoas não entendem, começam a julgar e a falar e acaba piorando. Porque chegou um momento que eu fiquei assim. Eu fui julgada e eu fiquei pior ainda. Mas uma coisa que eu vou te falar, Vivi, é algo que é muito forte. A gente saber que a gente tem o apoio de pessoas que a gente ama. Eu tive apoio. Hoje, naquele momento que eu precisei, que eu só queria ficar em casa, deitada na cama, sem fazer nada. Então, eu precisei de alguém... Você chegou a ficar sem comer? Ou você... Sim. Porque em alguns casos tem gente que fica sem comer, tem Não. outros que tem compulsão por comer. Eu tive todas as fases. Eu tive todas. A primeira fase,
no comecinho, eu passei uma semana sem comer. Só chorava. Você ficava sem tomar banho? Sem... Exatamente. Quantos dias você ficou sem Naquela tomar banho? primeira semana. Aí eu passava um dia. Não passava muito tempo, porque, tipo, eu sou muito calorenta. E o lugar que você mora é muito É calor, né? muito quente. Mas eu já cheguei a ficar assim, um dia sem tomar banho. Você passou a virar noite acordado e dias... Nossa, mas o que que é dormir? Que eu nem sabia o que que era dormir. Porque, às vezes, aí eu não tinha sono nenhum. Às vezes, acontecia de à tarde, eu dormia, assim, umas 2 horinhas. Mas a madrugada inteira acordada, o dia inteiro com o olho desse tamanho, inchado, vermelho. E é Parecia a hora que- que parece que o negócio fica ali, né? À noite, porque você tá sozinha. Aí começa a pensar, meu Deus, eu aqui sozinha. Todo mundo dormindo. O que é que eu faço da minha vida? Aí os pensamentos aqui, ó. Falam. E você fica, meu Deus, o que que eu literalmente, eu colocava a mão assim na cabeça, eu ficava, gente, eu não aguento mais, o que que eu vou fazer da minha vida? E aí foi onde, graças a Deus, eu tive muito apoio. A minha família pegou na minha mão. A minha família me trouxe de volta. Eu tive ajuda de amigos. Tive ajuda, assim, de uma pessoa muito legal. Hoje a gente se distanciou, mas ela, no momento, estava com um projeto dela, do trabalho, e ela me levava para todas as caminhadas do trabalho dela. Uma vez ela foi me buscar em casa, eu tava assim, acabada. Ela falou, você vai. Tipo, ela te pegou pela mão Foi. mesmo, tipo, vamos Ela andar foi comigo, lá, porque você sai daquele E ela ambiente. foi e falou assim, Lívia, eu preciso ganhar. Então, eu preciso ir lá de casa em casa pedir ao povo. Você vai deixar eu perder porque você tá aí? Porque sem você eu não vou. Sem você eu não vou. Responsabilidade pra você. Aí eu fiquei, mas eu não quero sair. E eu fui. E cada momento que eu ia saindo, eu tive também uma outra pessoa que ia muito lá em Isso casa. é uma coisa muito importante, Lívia, mas às vezes sem saber, né, o ponto de você estar saindo de casa, né? Porque quando você tá ali naquele momento que você tá de cama, você não abre a janela, né? Não, as cortinas assim, tudo escuro. Você quer ficar no Eu no amava breu, a né? escuridão. Exatamente. A escuridão pra mim era meu aconchego. Eu nunca que ficava na luz. Menina, eu fechava as cortinas assim, ó, de dia, né? Fechava as cortinas assim, tudo. Ficava lá, assim, com a coberta até aqui. No calorzão? No calorzão. Exatamente. Esse era o meu... E é isso que eu digo, né? Você tava sozinho. Agora, se você tá na sua casa e você tá vendo uma situação dessa, que a pessoa tá fazendo isso e você tá achando que a pessoa faz porque quer, isso não é normal, gente. Não. Não é normal. Será que uma pessoa quer ficar numa cama, num calor de 30 e tantos graus, numa cama com lençol, num quarto escuro, sem sair, sem viver a vida, sem aproveitar? Será mesmo que a pessoa quer isso? Será mesmo que a pessoa quer tanto fazer um papel Uma de vítima? escolha, né? Será que é isso? Porque às vezes as pessoas já acham que a gente tá se vitimizando. Mas será mesmo que alguém vai querer fazer isso? Não, gente, a gente não pode julgar. E uma coisa muito importante é a gente saber falar. Às vezes uma palavra salva a vida de alguém. Anderson foi... Tanto salva uma vida como Como tira? é muito sério. Então, cuidado com o que você fala. Então, Exatamente. muitas das vezes a pessoa está muito fragilizada e a palavra que você vai falar para ela pode dar vida ou tirar a vida. Exato. Isso é muito forte. É muito sério. Eu recebi uma palavra, como eu falei. Lembra que eu contei que há 2 meses atrás, agora, eu passei novamente uma situação assim? Eu tava muito bem. Eu passei esse ano todo bem. Só que a gente precisa entender que às vezes a gente vai ter recaída. Sim. Isso é normal. A gente precisa entender e lidar com ela. Na verdade, né, Lívia, é entender que todo mundo na vida tem altos e baixos. Exatamente. Todo mundo tem. Mas, né, nos nossos casos, que já teve essa questão, Realmente. o baixo, às vezes, pode ser uma rasteira. Exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu não estava para percebendo. olhar para isso. Eu tava passando despercebido. Você acredita? Porque eu não estava, como eu falei pra você, eu tô vivendo a melhor fase da minha vida, graças a Deus. Então eu realmente não tava com motivo pra ficar triste. E realmente veio sabe aquela tristeza assim, sem motivo nenhum? Tipo aquele finalzinho de tarde? Eu comecei a sentir aquele tipo de sensação. E eu achava normal, porque eu falava, gente, eu tô bem.
Eu tô trabalhando. Eu tô fazendo o que eu gosto. Eu tô com uma pessoa maravilhosa do meu lado. Eu achava que não ia mais ter nada. Aí eu comecei aquela sensaçãozinha de fim de tarde triste, sabe, assim, ficar um pouco pra Aquela baixo. sensação que você já tinha sentido outras vezes, né? Só que essa foi muito sutil. Ele Quase que vem eu passei. chegando de leve, né? Vivi, quase que eu passei novamente pro fundo do poço. E aí foi onde Anderson, ele nem imaginava. Mas eu vi um curso, que foi onde a gente se conheceu também, né? E aí eu vi esse curso. E eu falei assim, esse curso vai mudar a minha vida? Vai deixar minha vida bem melhor? Eu acho que eu quero fazer esse curso. E eu tava naquele tempo assim, um pouquinho triste, né? Aí ele me mandou uma mensagem, né, tal, falando sobre o curso. Aí eu fui. E naquele dia, eu parei de responder ele, né? Sumi. E eu tava decidida que eu ia tirar minha vida. Uau. Na verdade, é muito forte. Minha família novamente não sabe disso. Mas naquele dia, eu tava literalmente pronta, com tudo nas mãos pra tirar minha vida. Meu Deus. E eu tava só assim. Eu vou deixar minha família, eu vou deixar meus amigos, eu vou deixar as pessoas que eu amo, eu vou deixar meu trabalho, minha carreira, minha vida pela frente. Mas eu preciso ir. Sem motivo. Eu só pensava, eu preciso ir. Eu acho que eu já cumpri tudo que eu tinha que fazer aqui. Não tem mais sentido. E aí foi onde Anderson mandou uma mensagem pra mim assim. Lívia, eu contei só um pedacinho assim pra ele. Ele perguntou se eu tava bem. Eu falei, não tô muito bem não. Eu tô um pouco sem sentido. Enfim. Aí ele foi e falou. Desistir nunca é uma opção. Uau. Fase não é fim. Anderson salvou a minha vida. Eu quero deixar aqui, com ênfase enorme, a minha eterna gratidão a Anderson. Anderson salvou a minha vida. Porque naquele momento, eu joguei o que eu tava na mão. Eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Tipo, você acordou, né? Acordei É assim. como se você estivesse hipnotizada e ali naquela... Eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Eu tô na melhor fase da minha vida. Quando eu estava ali na pior, no fundo do poço, eu não fiz. Por que eu vou tirar minha vida agora? Na melhor fase da minha vida. E aí foi onde eu não respondi mais ele, não contei isso pra ele também. Eu só recebi as mensagens. Eu senti e eu fiquei assim tão feliz. Vivi, você não tem noção. Depois eu encontrei com ele pessoalmente e contei. E ele novamente falou pra mim, Lívia, fase não é algo que vai permanecer na nossa vida. Fase não é fim. E desistir não é uma opção. E eu fui pro curso dele. E aí, novamente no curso, eu tava me sentindo um pouquinho com vergonha, que tinha muitas pessoas maravilhosas lá, muito incríveis. Uma delas aqui do meu lado, muito maravilhosa. E eu pensava, o que é que eu vou fazer aqui nesse palco, gente? Sou tão pequenininha. E comecei a ter alguns pensamentos assim, né? Tristes. Aí foi onde outro anjo na minha vida, Camille, segurou a minha mão. E eu tava chorando tanto no sábado à tarde. Eu chorava, Camila, eu quero ir pra casa. Eu não posso desistir porque minha família tá lá, minha família confia em mim. A minha família tá esperando um resultado. Mas eu acho que eu vou decepcioná-los. E eu contei tudo que eu tava sentindo. Toda aquela tristeza, assim, que eu tava dentro. Aqueles pensamentos, assim. Eu contei, desabafei com ela. Camille me ouviu. Camille me abraçou. Camille pegou na minha mão. E falou, Lívia, você consegue, você é importante, você é incrível. Então, Anderson e Camille, eu só tenho a agradecer, porque novamente, no momento que estava passando sutil por mim, eles me pegaram assim, ó, fica aqui. Seu lugar é aí, em cima. É realizando coisas maravilhosas, é transformando a vida de pessoas. Exatamente. Contando a sua história, E muitas pessoas que estão passando por isso, que vão estar muitas das vezes aí nas madrugadas que você esteve, ouvindo a tua história, elas vão saber que é possível. é Porque possível, sobre totalmente. isso, não é sobre o momento que você tá. Não.
Nunca, nunca é sobre o momento, nunca é sobre a fase. Como eu falei, eu não sei o momento que você está passando. Mas isso vai passar. Fase não permanece. A gente nunca vai ficar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Hoje eu tô aqui, eu tô num momento incrível. Mas daqui a pouco eu vou estar fazendo outras coisas. Daqui a pouco eu vou estar me formando. E uma coisa maravilhosa que eu quero deixar aqui é que, gente, pra mim é muito emocionante. Eu tô fazendo psicologia. É uma coisa assim tão emocionante que toda vez que eu penso, caramba, gente, eu saí do fundo do poço. Uma pessoa que nunca achou que ia conseguir. E hoje eu tô aqui. Eu tô viva. Eu estou bem. Eu sou uma palestrante. Eu sou uma mulher incrível. E eu estou me formando em psicologia. Então, o que eu quero é que vocês entendam que vocês podem ter essa transformação também. Vocês só precisam se reencontrar. É a chave para a virada da sua vida. É você se reencontrar. A gente precisa se reencontrar, a gente precisa renascer, encontrar o brilho que tá aí, dentro de você. A gente só precisa disso. Tudo que a gente precisa tá dentro de nós. Só que tá escondido. A gente precisa achar. Precisa ser lapidado, né? Porque Exatamente. nós nascemos limpinhos. Isso. E daí você vai crescendo, vai criando armaduras, cascas Sim. sobre a gente. Traumas que a gente não vai tratando. Exatamente. Porque tem pessoas que acham assim, olha, eu tô muito bem. Eu, por exemplo, vou contar novamente minha experiência. Esse ano eu achei, eu já tô toda ótima. Eu não preciso mais de terapia. Eu falei, eu não preciso mais de terapia. Eu tô bem, eu tô com uma carreira incrível de sucesso. Eu tô conquistando todos os meus objetivos. Pra que eu preciso de terapia agora? E aí, o que aconteceu quando eu quis desistir da terapia? Novamente tive uma recaída. Então, o que eu quero dizer é que todo mundo precisa procurar ajuda, se tratar, ir num psicólogo e conversar. As pessoas têm muito essa crença de que, eu só vou num psicólogo se eu estiver muito doente. Mas não. E na verdade, hoje até que mudou isso, né? Mas pouquinho. tem gente que, psicólogo, psiquiatra é médico de doido. Menina do céu. Ou é médico de rico, né? Exatamente. Eu ouvi muito Ou é isso. de rico, mas ou é de rico ou é de doido. Principalmente aquelas pessoas que têm um certo trauma. Eu já ouvi muito falando, eu não vou porque é um lugar de doido, vão falar que eu tô doida, vão falar que... Existe um preconceito, né? Um preconceito, e esse preconceito precisa ser quebrado. Porque senão as pessoas vão continuar sem procurar ajuda, com vergonha. Por que eu não ia procurar ajuda? Porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de contar o que eu estava passando, eu tinha vergonha de ir ao médico, eu tinha vergonha do pessoal falar, a Lívia tá doida. E aí a gente entra naquele ponto, né? O quanto vale a sua vida? Exatamente, Vivi. Isso é muito assim, forte. E se não tá valendo para você, né? O quanto vale para tua família? Porque você tá falando, eu amo a minha família, eu amo a minha irmã, o meu pai. O quanto vale para eles? E se você tivesse feito mesmo o que vinha na sua cabeça, até o que você tentou fazer, como eles ficariam? Isso é muito importante que você falou agora. Uma coisa que eu vou falar para vocês que estão me assistindo. Se você não quer ir por você, porque eu não queria ir por mim, mas vá por alguém que você ama. Pense como que aquela pessoa ficaria, porque eu pensei nisso. Eu amo a minha família mais do que tudo. A minha irmã, professora Letícia, a minha mãe e meu pai, minha família, eles fazem tudo por mim. E eu pensei, eles me amam tanto, me pegam no colo no momento que eu mais estou triste. Eu preciso dar uma chance para eles. A minha família, eles me pediram uma chance. Realmente. Minha mãe falou, sentou comigo, falou, Lívia, por favor, me dê uma chance de te ajudar, eu não posso te perder. Aquilo foi muito forte para mim. A minha família é o bem mais sagrado que eu tenho. Na minha vida, eu amo a minha família. E eu fiz por eles. Eu faço por eles. Eu vivo por mim e por eles. E é isso. Se você não tem coragem de ir por você, porque a gente não vai ter coragem de ir por nós, porque a gente tá perdido. Mas a gente vai por quem a gente ama. E uma coisa que eu quero deixar aqui bem, uma ênfase enorme. Enquanto você estiver com seu coração batendo aqui, você tem a chance de renascer.
Você tem a chance de fazer diferente, de começar de novo. Todo dia a gente tem a oportunidade, Deus nos dá a oportunidade de começar do zero, de traçar novos caminhos, novos objetivos, novas decisões. A gente tem essa oportunidade diariamente. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Exatamente. Isso é muito incrível. Quando eu comecei a entender isso, a minha vida mudou totalmente, Vivi. Quando eu comecei a ser grata. Exatamente. E entender, Entendeu? né, que o quanto você... Quando você começa a utilizar a gratidão, né? Todo dia você acordar, você ser grata. Ah, eu sou grata porque eu tô respirando. Por exemplo, hoje eu tô com meu nariz trancado. O quanto a gente sente... A gente não agradece pelas pequenas coisas. Hoje eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Eu falei assim que a gente tem a mania de sempre pedir. Deus, por favor, me dê a oportunidade de fazer isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, meu Deus, eu quero fazer tal coisa, eu quero comprar tal carro, eu quero viajar para tal lugar. E a gente esquece de agradecer pelo que a gente já tem, por onde a gente já chegou. Vamos olhar um pouquinho para trás. Onde você já esteve? Eu tenho certeza que você já esteve no lugar que você pensou que seria seu fim. E hoje você está muito bem. Então, isso é um motivo de agradecer. Agradecer pela vida que a gente tem, pela oportunidade de estar vivo, de estar respirando, de ter a nossa família por perto. Isso tudo é motivo de agradecer. Mas quando a gente está assim, a gente não agradece, a gente esquece de agradecer. E eu, Lívia, todos os dias eu olho para trás e penso. Às vezes, quando eu tô triste por alguma coisinha assim que dá errado, algum projeto que eu tava tentando organizar, eu até fiquei um pouquinho chateada esses dias. Aí eu pensei, Lívia, olhe para trás. Olha o momento que você esteve. Hoje, na verdade, você acabou que você tá mais blindada, né? Que Exatamente. Você consegue, tem, as dificuldades faz parte da vida. Mas eu consigo passar por elas. Eu precisei ter muita resiliência para... Isso me deu força, a resiliência me deu força de entender que as dificuldades vão vir, mas eu preciso continuar. Eu preciso entender que a vida não vai ser da forma que a gente quer. Eu precisei entender que a vida nem sempre vai dar certo alguma coisa. Mas a gente precisa entender que não é sobre isso. É sobre a gente saber traçar as dificuldades que vão vir. Você sabe, e aprender com elas. Que veio muito para mim aqui agora. Até mesmo o momento que você acha que está dando errado, tá dando certo, né? Verdade. Nossa, Vivi, abriu aqui, ó, na minha mente. Porque realmente, naquele momento eu achei que a minha vida estava dando errada por conta do meu fim do relacionamento e por conta do meu trabalho. Mas na verdade estava dando certo, porque estava dando errado para hoje eu estar aqui. Para hoje eu conquistar outras coisas. Eu nunca imaginava ser palestrante, cursar psicologia. Então, assim, foi muito importante isso para mim. Então, realmente, isso que você falou é muito incrível. Porque às vezes tá dando errado agora, porque lá na frente vai dar muito certo. Lá na frente você vai ser muito feliz. Então, outra coisa importante é a gente entender que o nosso passado, ele não pode ser alterado. As coisas que aconteceram no nosso passado, não tem como eu mudar. Eu não posso fazer nada contra isso. Mas o que eu posso fazer? Eu posso aprender com ele e seguir em frente. Uau. Entendeu? Isso é muito forte. Eu aprendi que eu não posso mudar as coisas que aconteceram comigo. Mas eu posso escolher a forma com que eu vou lidar. Eu vou aprender, eu vou seguir em frente. A vida, como eu falei pra você, nem sempre vai dar certo. Mas eu preciso escolher como que eu vou lidar com isso. Eu não posso ter o controle de tudo da minha vida, mas eu posso controlar as minhas decisões, as minhas atitudes. Eu posso controlar como eu vou agir diante de uma situação. Você pode escolher, né? O que você vai fazer. O que eu vou fazer? De que forma você de que forma que eu vou conduzir aquela situação. Ah, deu errado isso aqui, tal coisa. Eu tenho a opção de eu ficar muito triste, acabada, ou eu posso aprender com isso aqui e fazer de uma forma diferente para lá na frente dar certo. Entendeu? Então é isso que a gente precisa entender. A gente precisa entender que realmente é difícil. Vão ter momentos muito difíceis, vai ter momentos que a gente vai pensar assim,
Não dá. Como que eu vou lidar com esse desafio aqui? No momento que isso acontece comigo, porque às vezes acontece, né? Tem coisas assim da vida que a gente... Acontece com todo mundo. Tem coisas que às vezes você olha e passa, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Aí você precisa sentar, parar, analisar, entender por que aquilo está acontecendo. Entender o que você pode tirar de proveito dessa situação ruim. E o que você pode melhorar, talvez, em você. O que aconteceu, enfim. Qual Reconhecer exatamente o que você vai tirar com isso. O que você vai fazer diferente para que essa situação não aconteça novamente. Eu precisei fazer isso. Eu precisei me autoconhecer. Porque o autoconhecimento é a chave para o crescimento pessoal. Eu precisei me conhecer as minhas emoções, as coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto. E uma coisa que você falou aí, eu precisei me autoconhecer, né? A gente vai pra escola, né? Isso. Quando é a fase Incrível. pequena aí, você fica a fase toda na escola para aprender. Mas se autoconhecer, você só vai... A gente não aprende a estudar sobre isso. Né? A gente não busca inteligência emocional. A gente não procura saber sobre isso. Sabe lidar com as emoções e daí as coisas vão acontecendo de uma forma que você não sabe lidar. E acontece essas coisas que te levam pro buraco. Então, a gente está indo aqui pro final e eu quero que você deixe uma frase para essas pessoas que estão assistindo agora ao vivo e para as pessoas que vão assistir depois. Uma frase final aqui, depois de tudo que nós conversamos. O que eu quero dizer recado. O que eu quero dizer para vocês, rapidinho, é que, por favor, não desistam. Vocês podem buscar um novo caminho, vocês podem se reencontrar, você pode ter certeza que agora pode parecer que não vai valer a pena, mas lá na frente vai valer a pena. Então eu quero deixar para vocês isso. Por favor, não desistam. Vocês têm uma vida inteira pela frente. Vocês têm coisas maravilhosas a serem vividas. Por favor, se dê uma chance. Por favor, acredite em você. Acredite que você consegue, que você vai sair dessa. E olha, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês que é possível, é totalmente possível sair de uma situação difícil. E vou usar aqui a frase do meu mentor Anderson. Gente, desistir nunca é uma opção. Essa é a frase que eu quero deixar aqui para vocês. Desistir nunca é uma opção. Muito bom. Gratidão pela tua presença. Gratidão por você se expor aqui e contar a sua história. E eu tenho certeza que essa história vai chegar a muitas pessoas e vai transformar muitas vidas. Eu tenho certeza que muitas vidas serão transformadas e muitas vidas serão alcançadas através da sua. Assim, tudo que Deus permitiu que aconteceu na sua vida é para a transformação de outras vidas. Verdade. Porque Ele sabia que você ia conseguir. Que eu ia precisar ajudar outras pessoas. Que você ia precisar ajudar outras pessoas. Então, é sobre isso. Não é sobre a gente, né? Realmente, isso é muito forte, Vivi. Cada coisa que você tá falando aí vai me ajudando. A gente sempre precisa, eu sempre vou aprendendo. E isso eu gostei muito de ouvir. Foi muito bom pra mim também. Porque realmente, tudo que eu passei me ajudou a estar aqui. E eu estou disposta a levar a minha vida assim. Transformando vidas. Ajudando pessoas a sair do fundo do poço e a se reencontrar. A ressignificar a sua vida, a encontrar o seu brilho que está por aí perdido. Então, é isso que eu quero fazer. Ajudar as pessoas a transformar a sua vida. Mostrar que é possível. Gente, então a gente está indo aqui para o final. E o que eu quero dizer para você, não julgue as pessoas. Tira de você essa posição de julgador. E para você que está num momento muito difícil, eu vou falar para você, você é muito importante, muito importante. Você é muito amado e você é único, porque você é imagem e semelhança do Criador. E se Ele te escolheu e te fez único,
Ele te ama muito. Então você não precisa do amor de mais ninguém. Se você está passando por algum momento que você não está se sentindo amado por ninguém, saiba, Deus te ama. Você é importante. Você é amado. E você tem um significado diferenciado na vida de alguém. Então, é aqui, a gente vai finalizando mais um Palmas para você. E as palmas hoje vai, em primeiro lugar, para Deus, nosso Exatamente. Pai. Para você que veio aqui e contou sua história. Ai, obrigada. Gratidão. E para você que está aí nos assistindo e ficou com a gente e participou e ouviu a Lívia contando a história dela. Eu só quero agradecer a cada um de vocês e que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Gratidão e logo mais a gente vem com mais um episódio de Palmas para você.